Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história para contar. Gente, hoje eu tô aqui recebendo um cara que é apaixonado por tecnologia e educação. E ele vai falar um pouco pra gente sobre a importância da robótica e da cultura maker no desenvolvimento das crianças. Então roda a vinheta e vem comigo conhecer o Gustavo Oliveira. Gustavo, bem-vindo a Quem Pode Pode. Muito obrigado por você estar aqui. Antes da gente começar, vou pedir primeiro pro pessoal que não está inscrito se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. E também vou te dar um presente que a gente sempre dá. Você já sabe, né? Presente. Ih, que bacana. Obrigado. Bem-vindo. Oh, que bacana. Ah, que show, que show. Gustavo, assim, eu sempre faço essa pergunta para a gente poder, né, começar, para o convidado se apresentar, né? Quem é o Gustavo? Conta aí para a galera. Para mim e para a galera, né? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Gustavo. Eu sou o pai do Otto. Otto tem 14 anos. Da Ana tem 9 anos. Sou marido da Jana, que já esteve aqui contigo. Sou analista de sistemas, minha formação. Apaixonado, igual você já disse, né? Apaixonado por educação, tecnologia e inovação. Sou filho de educadora, irmão de educadora. Então já tá no sangue, né? Tá no sangue. E me considero filho também de um pai maker que sempre me incentivou muito a estar ali, botando a mão na massa, consertando as coisas, criando soluções ali no dia a dia para os problemas. Então, toda essa relação contribuiu muito para as minhas escolhas de hoje em dia, né? Então, um pouquinho aí do Gustavo. E também me considero um sonhador nesse propósito de levar uma educação diferenciada para crianças, adolescentes e jovens dentro dessa área de tecnologia e inovação que eu acho essencial nos dias de hoje. Mas você se formou em análise de sistema, mas já com essa pretensão de atrelar tecnologia e educação? Ou não? Isso foi surgindo com o tempo? Não, foi surgindo um pouquinho com o tempo. Como eu disse, minha mãe tá aposentada, ela era educadora. Numa parte da nossa casa tinha uma escolinha, jardim de infância e alfabetização. Então, eu cresci ali nesse meio de escola, educação, acompanhando minha mãe. E essa foi o primeiro contato, né, com essa parte de educação e um pouco, né, até do empreendedorismo, né, de você ter uma escola, ter alguma coisa ali. Eu brinco que eu ajudava a espalhar as folhas do mimeógrafo, ninguém vai saber o que é mimeógrafo, mas eu ajudava ali a espalhar as folhas do mimeógrafo. Já fui DJ de formatura de alfabetização. Esse foi meu primeiro contato. Aí, depois, dentro da área de tecnologia, eu tive a oportunidade de entrar como gerente de projetos na Secretaria de Estado de Educação daqui do Rio. E ali rolou uma reconexão. Rolou essa conexão da tecnologia com essa parte de educação. Quando eu vi o tamanho do desafio que a gente tem nessa área de educação e como que a área de tecnologia estava avançando e como essas duas coisas precisavam estar conectadas para a gente acompanhar esse processo acelerado que a gente tem hoje em dia de todas essas transformações, todas essas inovações que vêm atropelando e a educação ficando um pouquinho para trás. Então, foi um momento muito especial e, a partir daquele momento, despertou uma paixão, né, de entender essa conexão, despertar e falar, cara, essa é uma área... estão aí as três áreas que eu amo, né? Educação, tecnologia e inovação. Então, você já era um analista de sistema, né, que viu que a educação estava ficando meio que atrasada para o avanço da tecnologia. Exato. Há uns 10 anos eu comecei a estudar um pouco o processo de inovação. Entender um pouquinho como que dessas transformações que eu falei, aceleradas, que a gente vê mudando tudo, muito rápido, né? Acontecendo muito rápido, eu comecei a estudar, entender um pouquinho do que era, como que isso estava se dando, como que isso estava acontecendo, o que estava mudando. E aí eu
comecei a mergulhar nessa parte e a gente, a cada vez que a gente olha, a gente percebe com mais clareza, caramba, o mundo está transformando numa velocidade e a educação não está acompanhando essa velocidade de transformação. Então, a gente tem aí profissões, processos e uma série de coisas que estão numa velocidade absurda, né? Absurda, e a educação muito próxima do que foi a nossa geração, a geração dos nossos pais, e há quem diga até que de gerações anteriores. Então, isso foi me chamando muita atenção, esse gap, né? Essa distância que estava acontecendo. E aí você começa, então, a fazer essa interligar uma coisa com a outra. Exato. E aí, tipo assim, lá atrás, há 10 anos isso, você falou. Que eu comecei a estudar, exato. Alguém falou assim, cara, você tá doido? Educação é uma coisa, não tem como ser as duas juntas, porque também as crianças não vão entender. Teve isso? Era um processo muito novo. Ainda é, né? Ainda é. Ainda é um processo muito novo. Naquela época, não era o que acontece. Todo mundo já estava percebendo, de certa forma, que tinha uma discrepância, né? Tinha esse distanciamento. Sim. As pessoas só não conseguiam enxergar um caminho para conectar essas coisas. Mas não era tanto assim, você está maluco, essas coisas não se conectam. Quando teve esse movimento, a maioria das pessoas já percebia. Só que não sabia por onde começar. Entendi. Não sabia por onde começar, quem trazia, como conectar, os projetos ainda muito confusos, muito sem direcionamento, muito experimental, né? Então, até dentro da própria secretaria, quando a gente falava em ter uma parte de tecnologia, outra de educação, aí os debates eram imensos, quem defende, quem é contra, e não tinha uma visão clara, né, de futuro, o que poderia ser isso. E aí você falou muito acertadamente, até hoje existe essa dificuldade, né, de entender como conectar fortemente. Tem vários níveis de conexão. Sim. Conectar fortemente é uma coisa que ainda não está claro para muita gente. E você fez parte do projeto Revolução Educação? Isso, dentro da secretaria, né? Da secretaria. Esse nome era até um apelido, né, de um projeto. Num determinado momento, começou-se a estudar o que antigamente era chamado de UCA, um computador por aluno. E isso, acho que há 12, 13 anos atrás, era um computador por aluno, que era um computador dedicado para a parte de educação, que era para o aluno existir esse debate. O aluno leva para casa, não leva para casa o computador, mas era que cada aluno pudesse ter um computador e que pudesse ter mais contato com a tecnologia, pudesse acelerar esse processo. Já naquela época, entendia-se que as coisas estavam distantes e era uma das formas. E foi um projeto fantástico, né? Ele ficou numa fase de estudos dentro daquele período que eu tive. Ele ficou numa parte de levantamento de estudos, e o que a gente estudou de outros cases e a gente fez questão de mudar era não bastava você entregar um dispositivo na mão do aluno, nem para o aluno, nem para o educador, nem para a escola. Então, o dispositivo é um detalhe. Se você não tiver uma proposta que conecte as coisas, não funciona, não vai para frente. Então, todo o levantamento, todas as conclusões, todo o projeto que a gente desenvolveu foi para direcionar, diferente de alguns outros modelos que já tinham acontecido, direcionar todo o ecossistema que precisaria estar conectado, disponível ali, para aquele projeto realmente acontecer e não ficar só... tem um computador, te deu no computador e vai. Tem um computador, vai professor, dá sua aula usando o computador, o aluno tem um computador também. E a gente viu muito claramente que isso não dava certo. Não dava certo, não ia acontecer. Então, a gente juntou um time muito bacana. Foi um projeto fantástico e foi, inclusive, serviu de referência para outros cases.
E foi um momento especial, foi essa conexão que eu te falei, deu aquele despertar de você estar num lugar e enxergar que cada coisinha que você faz está conectado com um propósito enorme. Os desafios da educação no Rio eram gigantescos e ainda são. Qual foi a importância do projeto na educação do Rio? Do Estado, né? Esse projeto, ele, como eu disse para você, ele ficou numa fase de levantamento e identificação de tudo que era preciso. Ah, entendi. Ele não concluiu. Ele então. não concluiu, ele não teve a entrega. A gente estava até numa época que os professores estavam começando a receber equipamentos para trabalhar, notebooks, e ele foi um projeto que ele foi segurado, depois trocou o governo, ele perdeu força. Perdeu força, perdeu relevância. Infelizmente. Tem lá por um lado, uma pena que a outra parte do projeto não foi para frente naquela situação. Agora, eu acho que entregar um computador por aluno era precipitado naquela época. Essa eu acho que foi uma decisão acertada. Porque as pessoas ainda não entendiam, né? Essa relação, que até hoje ainda é difícil de entender. Você precisa ter um ecossistema para você colocar... A última coisa é o aluno ter um computador, ter um equipamento. E logo depois começou a vir a revolução até dos smartphones, né? Isso. E na época ninguém tinha acesso a nada. E de repente começou a vir com muita força os smartphones e você começa a questionar alguma coisa. Será que vale investir um valor enorme, gigantesco para entregar e de repente ele ficar obsoleto, não ter um uso direcionado? Será que só o equipamento já vai gerar? Claro, só de você disponibilizar o equipamento já é um valor muito grande. Sim. Só que o custo é gigantesco, a infraestrutura é gigantesca. Então, eu acho que o principal do projeto foi mostrar que você precisa ter um ecossistema, você precisa ter um direcionamento muito grande, um projeto pedagógico muito forte para você trazer os componentes que precisam estar à volta ali. E não o contrário. E não o computador e tudo em volta do computador. Você precisa ter a proposta e dentro do que está em torno daquela proposta, o dispositivo, o computador. Para facilitar. Para facilitar aquele processo. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, sim. E aí você resolve abrir uma escola de robótica. E a paixão ficou. Mas aí você saiu da secretaria e você continuou como analista de sistema? Continuei atuando como gerente de projetos de tecnologia, envolvendo tecnologia e inovação. E num determinado momento, tanto eu quanto a Jana, a gente estava morando em Niterói, trabalhando no Rio, fazendo Já casado com as crianças, tudo? Casado. E aí, em 2008, nasceu o Otto. E quando nasceu o Otto, eu estava com um sentimento muito forte de voltar para Saquarema. Você é daqui? Eu, a Jana também, daqui de Saquarema. Tá, entendi, tá. Como a gente diz, minhoca da terra. E a gente decidiu voltar. Eu fiquei com esse sentimento muito forte. E comecinho de 2009, a gente veio para cá. E um dos pensamentos que a gente tinha na época era: o Otto acabou de nascer, você se preocupa com o futuro, sou apaixonado por Saquarema, um lugar que eu... Qualidade de vida, um lugar que eu cresci. Minha irmã estava voltando para Saquarema também, estava em São Paulo. Então, foi um momento que eu queria... mais ainda com a família, né? Mais com a família. Eu queria que ele crescesse naquele ambiente que foi tão saudável para mim. Mas ficava uma preocupação, será que eu não estou limitando as oportunidades, principalmente na área de educação, para o Otto, estando distante da região metropolitana? Então, muitas oportunidades, muitos diferenciais, principalmente na área de educação, já que ele estava criança, estavam restritos à região metropolitana. E aí essa foi uma escolha que a gente botou na balança, mas ainda assim a gente decidiu vir. Quando o Otto fez 8 anos, se confirmou, né? Continuava na mesma. Saquarema tem no máximo um curso de inglês, uma atividade esportiva ali fora do ambiente escolar.
E eu acompanhando esse processo de mudança na área de tecnologia, de inovação, acompanhando isso tudo, falei, não está legal. Procurei os recursos e comecei a aprender robótica para poder ensinar para o Otto, já que em Saquarema não tinha nada, não tinha essa oportunidade. Então, falei, eu sou da área de tecnologia, eu amo essa área, acho que vai ser divertido para mim, vai ser importante para o Otto. E também é o momento que você vai estar com ele. Exato. E aí ele estava ali, 8 anos, já alfabetizado, um momento interessante para você explorar algumas tecnologias. E pronto, aquilo ali foi uma paixão, foi um estupim. O processo foi muito prazeroso para mim e muito poderoso para o Otto. Então, ver que o Otto estava se desenvolvendo em uma área que era muito incomum naquela época, de programar, de conseguir fazer isso em 2016 já, né? 2016, ali, quando a gente começou mesmo, em 2017, a avançar. E esse processo foi tão incrível, tanto o processo de aprendizagem, o que a gente conversava, e aí surgiu, vamos experimentar com mais pessoas, vamos tentar tirar daqui... De dentro de casa. De dentro de casa, e impactar mais gente. E aí a gente montou uma turma de amigos do Otto. Curiosamente, a escola da minha mãe não existe, né? Mas tem um espaço lá. E aí foi um pouco nostálgico, porque a gente usou o espaço para fazer essa turma dos amigos do Otto para fazer um experimento de aulas de robótica. E aí a coisa foi crescendo, foi tomando forma. Em 2018, a gente começou a atuar no Plaza Shopping de Niterói, fazendo eventos de fim de semana de robótica e criação de games. E aí a coisa foi começando a tomar forma. E a gente tomou uma decisão que foi como que a gente realmente leva isso para mais pessoas. Como que a gente consegue traduzir tudo isso que a gente está fazendo, que está gerando impactos tão incríveis para a gente escalar, para a gente crescer. Os eventos eram muito bons, mas muitos pais chamaram a gente e falaram, legal, cara, o evento incrível, e agora? Quais os próximos passos? Como que eu quero que... E lá em Niterói também, né? Lá em Niterói. Aqui não tinha nada. E aqui não tinha nada. E em 2019, eu fui ao Vale do Silício com um grupo de educadores, aí comecei a mergulhar mesmo em formas, como a gente conseguia amadurecer isso para virar algo de grande impacto. Então, em 2019, eu fui para o Vale com um grupo de educadores para entender um pouquinho do que estava sendo feito em termos de tecnologia e educação. E na pandemia, a gente rodou alguns experimentos de maneira online, que é um pouquinho diferente para criança e adolescente. A tocada deles é um pouco diferente, né? A pegada o adulto, se ele tem um objetivo, ele fazer um curso online, alguma coisa online, é simplificado, porque ele tem um objetivo ali. Mas para criança e adolescente é mais complicado. Eles já estavam, por conta da pandemia, saturados. Isso. E eles gostam da comunidade, online, né? Eles gostam de vivenciar aquele momento e tudo mais. E aí veio a decisão quando a pandemia deu sinais de que estava para encerrar. Outra coisa, voltar às origens, porque qual foi o problema original? Está numa cidade, numa região que não oferece uma educação diferenciada. E como prover uma experiência real para essas crianças? Então, a decisão foi criar essa escola, criar a Escola 8-Bits fisicamente em Saquarema, no lugar de origem, apesar de todos os desafios. Alguns anos antes, a gente tinha ligado para empresas que já faziam isso, já tem alguém fazendo, vamos trazer uma franquia, alguma coisa, vamos entender como que as coisas funcionam, se as coisas se encaixam. Não, só se tiver mais de 250 mil habitantes em Saquarema, não funciona, não tem previsão. As empresas que existiam não davam essa abertura, essa possibilidade. E aí eu me considero inquieto com certas coisas. Falei, não, tem alguma coisa errada. Não é possível. Eu sei que é uma cidade pequena, né? Mas não é
Possível. Mas não são 5 pessoas, né? É pequeno, mas nem tanto. Então, vamos desbravar, vamos abrir, vamos fazer acontecer para ver. E, nesse momento, eu estava concluindo o MBA, e o TCC do MBA foi a Escola 8-Bit, né? A reestruturação da escola. E a gente fomos uma das startups selecionadas pelo Tecnopuc, que é o Parque Científico Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul, enquanto a gente estava começando as atividades, a gente estava também tendo uma mentoria deles para ter um amadurecimento da startup como empresa, para que a gente pudesse começar aqui, mas olhando para frente em como que outros lugares poderiam aplicar o mesmo modelo que o nosso. E você... Pode andar. E, tipo assim, ser o pioneiro tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim, o que você acha o que deu muito certo e o que não deu certo? Porque quando você falou, quando você tem uma franquia, né? Acaba que você já vem pronto. Então, não é mais fácil, mas eu acho que talvez menos trabalhoso. Né? Porque já vem pronto, você só vai botar aquilo em prática e fazer a gestão. Mas você ser o pioneiro, como você falou, né, tem um lado bom e um lado ruim. Teve, e foi desbravar muita coisa. E as pessoas próximas, aí sim, falaram, não, você é maluco. Maluco. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, não vai dar conta, é muito desafio. E a gente, um diferencial que a gente teve, na verdade, 2. Uma, ser muito ousado nas propostas que a gente faria para os alunos. Então, se a gente tivesse que pecar, que a gente pecasse pelo excesso. Em oferecer algo top, falar, não, opa, vamos baixar um pouquinho a régua, mas foi oferecer algo realmente envolvente, transformador. Então, todos os nossos conteúdos foram muito bem elaborados e muito ousados, digamos assim. E a gente teve que começar tudo quase que do zero. A gente tinha os experimentos, a gente tinha os robôs, as aulas, materiais, mas a gente teve que recomeçar. Você começou sozinho? Sozinho. Eu e mais algumas pessoas próximas que já estavam no projeto, mas, vamos lá, 90% suor do Gustavo, criando projetos, criando metodologia, estudando. E a gente fez uma proposta muito ousada também do seguinte, às vezes algumas ofertas são exclusivas de robótica, exclusivas de games, algumas empresas estavam fazendo exclusiva de games, e a gente queria fazer uma imersão das crianças em tecnologia e inovação. Porque a hora que você pergunta para uma criança, o que você gostaria de cursar? Games ou robótica? Talvez ela não tenha essa visão ainda madura de quais são as possibilidades para ela escolher. Então, a gente fez um projeto que, nos 2 primeiros anos, a gente passa por 4 áreas. Criação de games, robótica, cultura maker e drones e programação e inovação. Então, em um ano, a criança passa por esses 4 blocos de conhecimento, de tecnologias diferentes. E foi maravilhoso, né? Foi ótimo e, como eu disse, você foi ousado. Mas foi muito bom. E até os pais falavam, meu filho ele não tinha noção de que ele gostava de uma determinada área até ele ter contato com aquela área. Se eu perguntasse para ele, provavelmente ele ia entrar, eu gosto de games, então eu vou entrar numa criação de games. Sim. Mas é um apaixonado por cultura maker que não conhecia a cultura maker, por exemplo. E o que é a cultura maker? Cultura maker, ela vem um pouco do movimento do faça você mesmo. E ela é bem ampla, mas é você ser capaz de resolver uma série de problemas, de criar, de reparar, de consertar coisas como se fosse assim, botando a mão na massa, fazendo você mesmo, com as próprias mãos até, alguns termos utilizados estão relacionados a isso. E aí, quando
veio o conceito da fabricação digital, isso ganhou outros ares, porque as antigas gerações estão acostumadas com o processo de produção de coisas mais sofisticadas, eram restritas à indústria. Sim. Grandes indústrias fabricam as coisas que a gente consome. E com o movimento da cultura maker e mais o avanço da tecnologia, hoje você tem uma impressora 3D, você tem uma cortadora laser que você se conecta com uma comunidade. Então, algo que você cria aqui, outra pessoa pode experimentar, colaborar, modificar, acrescentar lá do outro lado do mundo e vice-versa. Sim. E isso muda muita coisa. E é um movimento geral da sociedade, é parecido até com o das mídias. Uma entrevista, um podcast, geralmente estava restrito às mídias, era rádio, televisão. E hoje esse poder está ficando cada vez mais difundido, está ficando na mão de indivíduos. Sim. E a cultura maker traz isso. Só que a gente vive um momento em que é delicado e talvez até perigoso de que as crianças estão perdendo o interesse em saber como determinadas coisas funcionam. Elas estão ficando muito focadas no conteúdo de tela, no consumo de tecnologia, que é muito diferente de você criar algo utilizando a tecnologia, você só consumir. E o interesse, muitas crianças não sabem para que lado aperta o parafuso, qual sentido aperta o parafuso ou afrouxa, não tem nem a parte motora ali para segurar uma chave. Então, quando você traz esse mundo mais físico de coisas ali, que ele bota a mão na massa para criar, esse impacto é bem interessante, é bem legal. A cultura maker é fantástica nesse sentido. E você consegue misturar as duas coisas. Você consegue misturar a tecnologia e esse botar a mão ali. Você fazer, é botar a criança para fazer. Vem do movimento que do it yourself, faça você mesmo, né? Um movimento antigo que tinha, até de bandas que queriam criar seus próprios CDs, meio que, não, eu sou contra a indústria da música, eu estou criando meu próprio CD, eu sou um pouco, vem de uma certa rebeldia, né? É um movimento muito bacana, muito legal. E talvez o movimento mais forte hoje dentro da educação vem da cultura maker. Porque ela também serve, dá para robótica, né? A robótica. Você bota a mão na massa para fazer, né? Exatamente, você trouxe muito bem. A robótica e a cultura maker, elas se misturam. Pois é. Eu não sabia que era cultura maker. Você explicou agora, eu já entendi que elas se misturam. Elas se conectam. A cultura maker vai além, tem várias outras experimentações. Sim. E como a robótica ela é uma área gigante, a gente acaba separando. Mas elas estão muito conectadas, elas têm muito em comum. Porque a robótica é isso, né? A criança, no caso o adolescente, ele criar, né? Ele vivenciar essa tecnologia, não é isso? Exato. Ele explorar, ele aprender como combinar ali algo do mundo físico com a virtual, né? Com a tecnologia, com o virtual, com uma lógica. A gente, inclusive, está agora no bloco de robótica e a gente fala com eles o seguinte, para ser um robô na definição moderna de robótica, né, ele obrigatoriamente tem que existir no mundo físico. Sim. Ele precisa sentir o ambiente físico, aí através dos sensores. Ele precisa atuar, ele precisa fazer alguma coisa no mundo físico. Sim, também. E aí há controvérsias, mas ele precisa ser autônomo, ele precisa ser capaz de tomar as próprias decisões, o robô. E, por exemplo, um robô de um game, uma simulação de um robô, não é de fato um robô, né? Então, a área da robótica tem essa beleza de trazer o mundo físico, de fazer, botar a mão na massa e, por ele ser autônomo, as crianças aprendem a idealizar e programar de fato o que aquele robô tem que fazer. Ele tem que ser autônomo. Então, quem deu essa, entre aspas, inteligência para o robô? O programador, a criança. Isso é um empoderamento incrível. Na época da faculdade, passei 6 meses programando só na folha de papel.
E quando eu aprendi robótica, eu falei para um amigo que está nessa jornada também e é professor universitário. Falei, a primeira disciplina na universidade deveria ser robótica. Seria muito mais suave aprender a programar com robótica, muito mais fácil. É uma ferramenta muito, muito poderosa. E você acha que, tipo assim, os pais de hoje em dia ainda têm uma certa resistência quanto à importância, vamos supor, da robótica ou da cultura maker na educação das crianças? Hoje em dia, a gente já ouviu de alguns pais uma preocupação infundada. Eu acho que todos eles olham e falam assim, caramba, isso é muito legal e é muito necessário. Mas alguns estão confundindo um ponto bem importante. O fazer com consumir. Falou tudo. O fazer com consumir. Com consumir. Alguns pais, a gente tem parceria com escolas. Sim. E eu cheguei a participar de uma reunião de pais dentro de uma escola, falar um pouco do processo, como funciona, tudo o que eles aprendem lá dentro, e aí depois teve mais de uma. Mas nesse dia, uma mãe falou assim, mas é tanta tecnologia, minha filha já fica tanto tempo na tela, eu colocar ela numa escola de tecnologia, eu não vou estar colocando mais tela, eu não vou estar incentivando mais isso. E aí você tem que vir com todo um diálogo explicando a diferença entre consumir e criar. É um processo muito, muito diferente. Muito diferente. As conexões, o que gera é muito diferente. Então, é um perigo de fato. Se você está assim no TikTok, no Instagram, você está ali só consumindo, você está passivo. Uhum. A partir do momento que você tem que criar, hoje não tem como imaginar uma profissão que não esteja relacionada à tecnologia. Então, não é algo assim que você possa... Vou fechar o olho, que ela não existe, não tem como. Vou fechar o olho. Hoje não tem como mais. Vou virar agricultor. Ora. Tá cheio de tecnologia na agricultura. É isso mesmo. Agronegócio, né? Essas coisas. Serei médico. Doce ilusão. Qualquer profissão. Qualquer profissão. E tem um estudo até que é bem conhecido, né? Que é um número até já batido. 65% das crianças que hoje estão no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que ainda nem foram inventadas. YouTuber, motorista de Uber e uma série de outras coisas, né? Profissões que não existiam. Tem um parceiro nosso que é da área de robótica, ele entrou numa área totalmente nova agora. Ele falou, lembra que a gente falava muito das profissões que não existiam? Eu acabei de assumir um cargo de uma profissão que não existia, que é trazer a robótica para dentro da indústria de óleo e gás. E aí, a minha própria contratação era um currículo que não existia e todo o time que eu estou montando não é um currículo que você pega pronto em nenhuma universidade, em nenhum lugar. Então, isso tá mudando. Então, você consumir... outra questão que eles costumam falar muito. Não, meu filho já é super conectado na tecnologia, já nasceu com um chip na cabeça, tecnologia para ele não é problema. Ele é consumidor. Ele é um consumidor. A partir do momento que você começa a descobrir os processos de criação com o uso da tecnologia e como esses processos estão conectados com as principais transformações que a gente está passando, aí a transformação acontece. Aí é um despertar. É porque abre o leque, né? Abre o leque muito. Porque a criança, ela tá ali como consumidor, né? Só que quando ela começa a entender que se ela apertar esse botão aqui, ela vai programar, né, para aquele robô fazer aquilo, aguça uma criatividade, uma curiosidade da criança que até então não existia. Que não existia. E é um mundo que se abre. É um mundo. E aí a gente olha até para o processo de educação. E na última reunião de pais que a gente teve, a gente falou muito disso, que às vezes os pais não conseguem enxergar, até muitas vezes matricula o filho quer, acha que o filho está lá, está se divertindo. É super divertido, mas é um aprendizado muito intenso. A gente falou lá, né? Por exemplo, às vezes admira uma arte feita dentro da escola e tem que admirar, realmente é importante e tudo mais,
mas não admira uma pixel art feita para um game. É um processo artístico bacana, poderoso, conectado com o interesse deles. Então, quando você dá lá os pixels para eles criarem um personagem que vai ganhar vida dentro de um game, que ele vai se movimentar, um game é uma história interativa. Olha o poder. São fases, né? Assim, um game, você monta um game, se a gente quando joga já é difícil, imagina pra você montar aquilo ali, pensar, criar aquilo tudo. Criar. Você tem toda uma história, você tem toda uma lógica, você programa, você tem a parte artística, você tem a parte audiovisual ali. É uma programação absurda, né? Porque a gente olha assim, você pega um controle e você aperta, pula. Como que aperta, pula? Exato. E aí aperta, joga fogo. Como que aperta, joga fogo? Como? Alguma coisa tem que acontecer ali no caminho. Exato. E esse ano, até para quebrar um pouco disso, a gente fez o seguinte. Fizemos uma reunião de pais para a gente poder passar nosso ponto de vista para os pais. Sim, como escola, né? Como escola. E falamos assim, na semana que vem, os seus filhos vão apresentar o projeto de criação de games deles para vocês. Eles vão apresentar tudo que eles fizeram. O personagem, como que funciona a parte de programação, tudo o que eles fizeram do jeitinho deles. E aí rolou aquele encanto, rolou uma mãe que já acompanha a gente há um tempo, o filho está no 2º ano, ela virou e falou assim, olha, eu tinha uma vaga noção. Quando eu olhei o que meu filho fez, e a propriedade dele me explicando o que ele fez... Ou seja, ele sabia de tudo que ele estava falando. Eu já valorizava vocês, agora eu valorizo assim, muito, muito mais, né? É um processo de criação incrível. Quando a gente teve aqui no SEM, obrigado pela indicação, tudo começou aqui, né? E agradeço aí também a direção do SEM, foi um sábado que a gente passou lá incrível, um presente, né? Uma galerinha assim, fantástica. E eu brinquei, antes de começar a aula, eles estavam tendo aulas no sábado. Antes de começar a aula, eu perguntei, por acaso vocês conhecem plano cartesiano? Aí não foi ensaiado, foi uma ultra coincidência, né? Que eles estavam vendo aquilo naquele momento. Nós vimos agora, acabamos de ver plano cartesiano aqui na aula de agora. Falei, pois bem, o game que vocês vão programar, isso aqui é um plano cartesiano, coordenadas x e y. Vocês vão criar um game 2D, olha o plano cartesiano aqui, e aí eles botam o mouse, vê a coordenada x e y, entende que a disposição dos personagens, dos objetos para o game acontecer, está num plano cartesiano. Aí teve uma que até exagerou, brincou, agora eu vi sentido na matemática. E tem muito disso, muito. Na aula de robótica dessa semana, por exemplo, o nosso professor estava falando sobre ecolocalização, que morcegos utilizam, golfinhos utilizam e o nosso sensor ultrassônico do robô também utiliza. E olha as conexões, o poder que você tem ali nesse universo que, claro, naturalmente está conectado com todo o processo de aprendizagem que faz parte da vida das crianças. Então, lá tem um aprendizado, assim, incrível, incrível. Tanto de tecnologia, de educação, mas muita coisa. Algo que a gente prega que a gente defende muito que também não seja aprender a tecnologia só pela tecnologia. Sim. Que reflita sobre aquilo. Um projeto... Fazer pensar, né? Fazer pensar. E conectar com o mundo real. O que a gente quis fazer lá? Tem um robozinho que ele é clássico, ele é um carrinho. Uhum. E você programa, ele se desloca. A gente criou um projeto em que eles aprendiam todos os conceitos do carro para que ele fosse autônomo numa pista. Eles tinham um mapa da pista e a gente brincou de simular 2 coisas. Uma corrida de Uber autônoma e uma entrega do iFood autônoma. Então, eles escolhiam a rota no mapa, programavam, subiam o código para o robô, botavam o robô na pista e o robô fazia aquele circuito. Em cima disso, o que a gente traz, só isso já é bem legal, né? Mas vamos estudar o que é um carro autônomo, qual o impacto dele na sociedade,
qual o impacto no emprego, qual o impacto no trânsito, segurança, acidente. Aí rola um papo fantástico, que vai muito além de estar programando, de estar fazendo um robozinho. Então, esse é o potencial que a gente busca, que a gente tenta ser o mais ousado possível para despertar mesmo, para abrir os horizontes deles. E hoje a escola atende, no caso, criança e adolescente de quantos anos? A gente usa muito programação, então hoje a gente começa a atender a partir do 3º ano do fundamental, que está ali na faixa dos 8 anos. E aí tem adolescente? Vai até o último ano do ensino fundamental, está ali entre 14 e 15 anos, mas já tem bastante gente, e o ensino médio. Hoje a gente porque hoje em dia tem muitos, igual você falou, muitas crianças no ensino médio que muitos querem ser gamer, né? E aí você vê que aqui não tem na região, né, uma escola de game. Não existe. As crianças vão muito para a internet para poder aprender consumindo. As crianças hoje estão fazendo isso, estão aprendendo consumindo e se virando e dando errado e às vezes dando certo. Exato. E quando você fala de ensino médio, eles já estão olhando um pouquinho melhor para o mercado de trabalho e tal, mas é um conteúdo que para eles tem muito valor também. Então, é um próximo passo natural, o ensino médio. A gente tem que escolher as nossas primeiras batalhas, né? É muito desafiador, bastante desafiador, né? Você comentou muito bem, né? Tem uns prós e contras de você desbravar, ser o pioneiro. De você ser o pioneiro. E até a questão cultural e tudo mais. Então, a gente escolheu fazer esse conteúdo dentro ali do fundamental e, naturalmente, agora a gente começa a olhar com carinho para o ensino médio. E quando a gente criou o modelo, desde o início, o nosso objetivo sempre foi que o modelo estivesse dentro das escolas. Então, uma característica forte que a gente tem é o seguinte: tudo é elaborado para que um educador, um pedagogo, conduza as aulas, não um especialista de tecnologia. A pessoa, não, mas aí como que vai ser isso? Mas como que você pega um pedagogo que não tem bagagem tecnológica e coloca? Tudo foi feito. Esse foi uma das bandeiras, né? Foi muito didático, né? Muito assim, se a pessoa parar e estudar aquilo ali, ela vai conseguir. Ela rapidamente, ela entra no contexto e ela mostra... a gente brinca, né? Como se o educador estivesse vestindo a armadura de ferro, né? Agora eu estou na 8 bits, agora eu tô podendo, né? Isso foi muito bacana, foi algo que a gente defendia com unhas e dentes de que um educador tinha que estar ali no processo. E a gente queria que isso estivesse dentro das escolas. Você já conseguiu implantar em alguma escola? A gente está agora o nosso planejamento era agora para entre 2023 e 2024 começar a atuar dentro das escolas. E esse está sendo todo o nosso movimento, a nossa preparação para que todo o conteúdo, toda a lógica esteja funcionando dentro das escolas, que agrega muito valor. Na forma como a gente atua hoje, a gente tem parcerias com escolas para que os alunos possam cursar lá na sede da 8bit. Mas assim, é um investimento caro? É difícil definir o que é caro. É um investimento que com certeza vale muito a pena. Vale muito a pena. O engajamento dos alunos e o potencial... O interesse, né? E as escolas precisam muito se sentir empoderadas nesse processo. Outra coisa que a gente fala é o seguinte, e aconteceu em 2018, muitas escolas procuraram a gente. E o que acontecia? Contratava uma pessoa técnica, botava dentro da escola, e aí o mercado de tecnologia aquecia. Era um processo que a escola não sabia o que estava acontecendo. Tinha um carinha da tecnologia que estava fazendo um negócio lá que a escola não tinha a menor noção. É como se fosse uma capoeira, né? Eu não sei nada de capoeira, tá lá. E aí o mercado de tecnologia aquecido, esse profissional, na primeira oportunidade externa, ele saía. Péssimo para a escola. Então, a gente acredita que tem que ser conduzido por um educador e tem que estar
extremamente conectado com os processos da escola. Tem que ser algo que empodere a escola e não um cursinho à parte, uma coisinha que está ali, que está num encher linguiça, cantinho. como dizem. Exato. Então, essa é a nossa crença, é a bandeira que a gente está ali firme, batalhando para fazer acontecer também dentro das escolas. Então, no caso, o seu projeto para esse ano que vem é implantar o modelo 8 bits na escola. Nas escolas, exato. É fazer com que as escolas entendam a importância, né? Entendam a importância e eu acho que vai ser um processo muito natural. A hora que essas conexões começarem a ficar muito claras, né, de uma ecolocalização dentro de uma disciplina, de um plano cartesiano, todas essas coisas se conectam. E a gente teve algumas coincidências lá, né? Uma das turmas estava tendo aula de física e eles levaram um experimento para a sala de aula que era fazer uma lâmpada acender. Simples, básico. E eles levaram e a lâmpada não acendia, o experimento deu errado. Coincidentemente, na semana seguinte, eles, dentro do bloco de robótica, tiveram eletrônica básica. E aí viram lá a voltagem. E aí, num determinado momento, eles falaram, a gente não sabia que eles tinham tido essa aula, eles falaram, mas não ia funcionar nunca. Não que houve. Não, a gente teve experimento assim. E apesar da lâmpada ser pequenininha, ela era de 127 volts. Uma voltagem e a alta. gente estava tentando ligá-la com a pilha. Não vai ligar nunca. Só por conta do tamanho. Agora eu estou entendendo o que é uma voltagem e tal. São muitas conexões. Então, eu acho que é um processo... O processo vai ser muito natural para as escolas. Vai ser um empoderamento das escolas, dos profissionais. E das crianças. As crianças vão acabar demandando muito, né? Demandando muito. E é encantador. É encantador. Hoje a gente... A robótica E criação de games, eles são apaixonados. Gente, na escola do meu filho tem, né, a robótica, e aí eles fizeram uma apresentação pra gente. Nossa Senhora. Ficava eu, meu marido também foi. A gente ficava assim, ó, doidinho, porque o meu mais velho falou assim, mãe, você quer que o robô faça o quê? Anda pra frente. Aí o bicho andava pra frente. Tocava música, não sei o quê. Nossa, ficou eu e Paulo assim, olhando assim, ó. Caraca, que maneiro, não sei o quê, que legal. E encantador, porque o grupo dele que fez aquele, né, robozinho, eles estavam muito empenhados. E aperta aqui, e aperta ali, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E é incrível. Muito, muito legal. E é algo que eles criaram. Sim. Eles se envolveram na criação. Então, eles não estão apresentando algo de ninguém, não, é deles. Isso aí. Eles desenvolveram, eles se esforçaram, eles colocaram isso aí. Uma lógica, fizeram acontecer, e aí tem aquele orgulho de apresentar e falar, eles são não, pequenos, fui eu que fiz. né? Idade de 6, 7 anos. Então, assim, você imagina, né, pra criança, ter o pai e a mãe ali vendo o que ele fez. É como se fosse quando um arquiteto faz um projeto e ele vê a casa pronta, né? Assim, grosso modo, é mais ou menos isso. Sim. Então, foi muito legal e é muito importante a robótica. Muito legal, muito legal. Desenvolve muito, É incrível. E, tipo assim, Gustavo, o que você falaria para pais que ainda são relutantes, né? Que não investir na robótica, que acha que, mas meu filho vai ficar ainda mais imerso nessa tecnologia, meu filho vai ficar cada vez mais doutrinado aquilo ali. O que você diria para esses pais que ainda não entenderam ainda? Duas coisas. Se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Entender que todas as movimentações, a gente estava falando aqui, e são as estatísticas gerais. A gente não consegue imaginar um futuro do trabalho e nem a vida no futuro, de forma geral, sem o envolvimento da tecnologia. Então, fazer um bom uso dessa tecnologia, poder usar a tecnologia para criar, vai ser um diferencial e vai ser essencial. Agora, o segundo ponto é que os pais se conectem com esse processo, entendam o que os filhos estão fazendo, o que os filhos estão aprendendo,
E se há uma preocupação, que ela seja em todos os sentidos. O filho está consumindo muito. Você sabe que o filho está consumindo, quanto tempo está consumindo, por que está consumindo. Ele sabe criar usando tecnologia ou ele só consome? E hoje a gente tem mais facilidade de entender isso. Então, aos pais que estão relutantes, procurem entender o potencial que tem nesse tipo de educação para o desenvolvimento deles. E isso eu não tenho sombra de dúvidas que no futuro muito curto vai fazer naturalmente parte do processo de educação. Então, é algo inevitável, vai estar conectado dentro do processo de educação, dentro das escolas, e vai começar tímido, mas a cada dia vai estar mais integrado. Então, e claro, querendo trocar uma ideia, pode me procurar, pode fazer uma visita à escola, entender. Onde é a escola? Saquarema? Como é que... A escola fica ali no bairro de Itaúna, fica na Rua das Tainhas 144, pertinho, é um lugar fácil de achar. E se digitar lá no Google Escola 8-Bit, já aponta lá no mapa. Se quiser conhecer, conversar... Na rede social tá o quê? Escola 8-Bits também? Escola 8-Bit. Tá. Se for no Insta, por exemplo, encontra nossos contatos, telefone, / Escola 8-Bit, vai achar com bastante facilidade. Gustavo, adorei te conhecer, espero que você tenha gostado. Da escola, com certeza é um sucesso, porque é muito diferente. E eu acho que a gente precisa... Acho que a gente tem que, como pai, né? A gente tem que entender que a tecnologia faz parte da nossa vida, vai fazer parte da vida, está fazendo parte da vida das crianças, não tem jeito. Mas cabe a gente a dosar o que é criar e o que é consumir. Né? Não tem como, hoje em dia, ele não jogar sem uma tecnologia, um dominó. Né? Exato. Às vezes você vai jogar um dominó, tem ali uma tecnologia junto, alguma coisa sempre vai existir a tecnologia. Então, basta a gente, acho que, dosar isso, de que, olha só, consumir... Tá bom, um tempinho por dia. Agora, criar é inevitável. É inevitável. Então, assim, muito sucesso. Obrigado. Gostei da história, adorei te conhecer, espero que você tenha gostado. Eu amei. Obrigadão. Valeu mesmo, um grande abraço. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem um filho aí, uma criança, um pré-adolescente, né? Já um meio adolescente, e que a criança, ela quer tá com a tecnologia e até o pai não sabe como ver o outro lado, né? Porque não é só o lado ruim, né? A gente só costuma ver o lado ruim. Então, vamos lá, procura a escola 8-Bits, que eu tenho certeza que vai aguçar um lado que a criança não conhece e os pais vão ficar mais tranquilos porque as crianças vão ficar mais criativas, né? E mais aptas para a vida, porque ele vai socializar, que a gente tanto quer, né? Que essa criança socializa, ali vai socializar, ali vai ter desafio, ali vai ser, né? Uma coisa sempre... Tem que melhorar sempre. E eles têm um conceito de comunidade muito forte, muito forte. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Um beijo, até a próxima.